Olá, o meu nome é Alice Mosca e sou sócia-gerente da AEM. Hoje gostava de abordar convosco um tema que tem sido alvo de má interpretação por alguns laboratórios. Bom, como sabem, a norma 17.025, no ponto 8.8, auditorias internas, requer que os laboratórios façam auditorias internas periodicamente aos seus métodos para avaliar a conformidade com a norma. E a 17.025 requer também que seja elaborado um programa de auditorias que, entre outras coisas, defina os métodos de auditoria. Ora, é exatamente sobre os métodos de auditoria que eu vos quero falar hoje. É que alguns laboratórios interpretaram erradamente que os métodos referidos na norma dizem respeito aos ensaios e calibrações que vão ser sujeitos à auditoria. Ora, na realidade, os métodos de auditoria dizem respeito às metodologias que os auditores vão utilizar durante a auditoria para conseguir avaliar o cumprimento com os critérios da auditoria. Ou seja, os métodos de auditoria, que normalmente até são uma mistura de métodos, não é apenas um, vão ter que ser escolhidos em função dos objetivos da auditoria, vão ter que ser escolhidos em função do âmbito da auditoria, dos critérios definidos para a auditoria e também, obviamente, vão ter que ser definidos em função da duração da auditoria, do tempo que temos para realizar a auditoria e do local onde as atividades vão ser realizadas. Se porventura tiverem acesso à norma 19.011 e se procurarem o anexo A da última versão da norma, portanto a norma portuguesa saiu agora em 2019, vão ver alguns exemplos de métodos de auditoria. Então, só para exemplificar, imaginem que nós temos uma auditoria que vai ser feita no local onde as tarefas são executadas e que vamos ter a colaboração dos auditados. Ok, então aí podemos pensar em métodos de auditoria como, por exemplo, a entrevista. Podemos conversar com o auditado, entrevistar o auditado, colocar-lhe questões para tentar perceber se os critérios de auditoria estão ou não a ser cumpridos. Mas também podemos fazer análise documental no local, verificação de registros, por exemplo, com a colaboração do auditado. Mas é claro que tanto a entrevista como a análise documental pode ser feita à distância, pode não ser feita no local. Hoje em dia, com as ferramentas de comunicação que temos, com o desenvolvimento tecnológico que assistimos nos últimos anos, por videoconferência também podemos aplicar as mesmas técnicas de entrevista e conduzir uma auditoria. Outra técnica de auditoria que é muito utilizada é presenciar, observar o trabalho realizado. Esta técnica de auditoria, quem já foi auditado em laboratórios sabe que é particularmente útil, é muito utilizada na parte técnica para avaliarmos a competência, a perícia técnica dos auditados, por um lado, e por outro lado também para avaliarmos se os critérios da auditoria são cumpridos na prática. Bom, portanto, presenciar a realização de atividades laboratoriais é uma prática de auditoria que normalmente é realizada no local, mas que também pode ser feita com recurso a videoconferência, por exemplo. Nada nos impede que isso aconteça. É claro que estas técnicas de auditoria, particularmente a análise documental, muitas das vezes assentam sobre uma amostragem, porque os auditores não conseguem verificar, analisar toda a documentação, toda a informação que o laboratório produz sobre um determinado requisito e, portanto, cabe ao auditor escolher qual é a informação que é relevante para poder prosseguir com a auditoria. Bom, gostava ainda de vos falar de dois tipos de auditorias distintas: as auditorias horizontais e as auditorias verticais. Elas são fundamentais para que nós consigamos avaliar a conformidade com os critérios de auditoria e dão-nos informações muito distintas. No caso das auditorias horizontais, nós conseguimos avaliar a consistência ao longo do tempo de uma determinada tarefa. Por exemplo, se eu quiser saber se um laboratório cumpre com o requisito 7.8 da apresentação de resultados da norma 17.025, eu vou solicitar ao laboratório que me faculte o acesso a diferentes relatórios de ensaio ou de calibração, consoante o que nós estejamos a auditar, ao longo de um determinado período de tempo. E consigo avaliar, então, ao longo do tempo, se o requisito 7.8 está ou não a ser cumprido. Já no caso das auditorias verticais, o que eu vou ficar a saber é a coerência das operações no cumprimento com os diferentes requisitos da norma ou com os diferentes critérios de auditoria.
E normalmente numa auditoria vertical o que nós fazemos é escolher uma amostra aleatória de um trabalho que já foi realizado. Por exemplo, eu solicito um relatório de ensaio que já tenha sido produzido e vou avaliar todas as atividades que contribuíram, que estão relacionadas com esse trabalho e vou avaliar a sua conformidade face aos critérios da auditoria. Então, no caso de um laboratório, o que eu posso fazer é, relativamente à amostra que está expressa no relatório de ensaio que eu escolhi, vou ver, por exemplo, a consulta, a proposta e o contrato que lhe deram origem, se cumprem com os requisitos, no caso, com o 7.1 da norma 17.025. Vou ver o manuseamento da amostra, muitas das vezes até desde a própria colheita da amostra, se a colheita da amostra for da responsabilidade do laboratório. Vou ver as competências do pessoal que realizou o ensaio e vou ver as autorizações que foram atribuídas a cada pessoa que realizou o ensaio. Vou ver, por exemplo, a calibração e a manutenção dos equipamentos que foram utilizados para a realização desse ensaio. Quais foram os procedimentos, quais foram as instruções de trabalho utilizadas à data da realização do ensaio. As condições ambientais foram registadas, se estavam adequadas, obviamente se elas tiverem uma interferência direta no ensaio que eu escolhi e na amostra que escolhi. O controle da qualidade que foi efetuado para conseguir obter aquele resultado. A apresentação de resultados relativamente àquele ensaio, por exemplo, o número de casas de algarismos significativos, o número de casas decimais, a expressão da incerteza, se está conforme os requisitos da norma ou não. E basicamente vou ver todos os dados originais e todos os cálculos e todas as transferências que foram efetuadas até chegar àquele resultado e se de facto esses dados originais e se esses cálculos estão de acordo com os critérios da auditoria e se o respectivo arquivo e manutenção desses dados é adequado. Portanto, isto é um exemplo de uma linha de auditoria vertical que nos permite então saber a coerência das operações e o grau de cumprimento com os diferentes requisitos da norma. Bom, não vos maço mais com estas questões das auditorias. Gostava, no entanto, de vos convidar a participarem no curso de auditorias internas a laboratórios que a AIM está a organizar. O curso vai ser realizado em Lisboa, de 14 a 18 de outubro deste ano. E é um curso eminentemente prático. É um curso que tem uma auditoria, um laboratório acreditado real e em que os auditados, em que os formandos vão ter a oportunidade de preparar uma auditoria real, conduzir a uma auditoria num laboratório acreditado e depois apresentarem os resultados dessa auditoria, tal como fariam numa situação real, obviamente sempre com a supervisão dos formadores. Muito obrigada pela atenção que dispensaram e espero encontrar-vos em breve.